A noite não terminou quando o decreto de Faraó atravessou os corredores do palácio. Levantem-se, saiam. Mensageiros correram como faíscas sobre palha seca. Portas bateram, cordas foram puxadas, feixes amarrados. Em Ramessés, o rumor de um povo inteiro despertando se espalhou como vento, não para mais um dia de tijolos, mas para uma partida que ninguém ousou impedir. Dentro das casas hebreias, o último gesto foi simples e definitivo. A massa, ainda crua, era embrulhada em panos. As bacias de amassar viravam sacolas improvisadas nos ombros, cajados em mãos, cintos apertados, sandálias presas. Crianças eram erguidas, velhos apoiados. Cada família sabia sua ordem, cada clã conhecia seu lugar. Os olhos ainda guardavam o brilho das brasas da Páscoa, e nas ombreiras permanecia o sinal do sangue, já silencioso, já suficiente. As ruas se abriram à multidão. Do lado egípcio, portas semicerradas, rostos pálidos, olhos marejados, mãos estendendo sem discussão o que antes seria impensável. Anéis, pulseiras, colares, tecidos finos. O povo que saía não saqueava, recebia. Israel partia carregando prata, ouro e vestes, não troféus, mas um acerto tardio de séculos de servidão. Os gemidos do Egito ainda ecoavam. E sobre eles ouviam-se sussurros. Vão! Rápido! Que não morramos todos. A coluna começou a se mover enquanto a noite ainda pesava. Não havia canto nem grito de guerra. Havia um ritmo. Passos, resfôlegos de rebanhos, o rangido de carroças simples. Homens à frente ajustavam o passo de acordo com os mais lentos. Mulheres fechavam as fileiras com crianças nos braços. Jovens tangiam ovelhas e cabras, atentos aos desvios. Entre as tribos misturou-se uma multidão de outras gentes, atraídas pela mão poderosa que ferira e libertara. Estrangeiros que, sem raízes, encontraram rumo no caminho que se abria. Atrás, o Egito encolhia, ferido e mudo. À frente, a planície recebia a poeira que os pés levantavam. O ar da madrugada tinha gosto de pressa. Nas primeiras paradas, o pão era assado sem fermento, discos pálidos sobre pedras aquecidas, memorial improvisado, sabor de urgência. Entre uma mordida e outra, alguns olhares se perdiam no horizonte. Não era fuga desordenada, era convocação. A mesma voz que passara sobre as casas agora conduzia os passos. Moisés seguia adiante como quem carrega um tempo inteiro nas mãos. Não falava para animar, indicava o caminho com firmeza, conferia fileiras, sondava o terreno, respondia a sinais. Em certo momento, um grupo aproximou-se com uma pequena arca de madeira bem presa por tiras de couro. Dentro, ossos envoltos, promessa antiga. José, que fizera seu povo jurar que o levariam quando Deus visitasse os seus. Agora, a visita estava consumada, e os ossos iam com eles, como semente de futuro. A contagem do tempo pesou naquela noite como pedra gravada. 430 anos. O calendário do cativeiro chegara ao último riscado. O relógio não era egípcio, não era hebreu. Pertencia ao Deus que prometera a Abraão. E no exato fim da medida, uma nação se levantou inteira. Não por força de exércitos, não por alianças humanas, mas por palavra que cumpre o que diz. Ramessés ficou para trás. A marcha tomou a direção de Sucote. O caminho comum para caravanas e carga ganhou o porte de uma história. Ao lado da poeira, pequenos sinais se acumulavam. Pegadas de crianças, ramos quebrados, marcas de cajado. O sol começou a rasgar a borda do mundo. A luz cinzenta tornou-se cobre, e o cobre acendeu-se em ouro. No brilho do amanhecer, as sombras dos que caminhavam alongaram-se à frente, como se o próprio futuro as estivesse chamando. Houve pausas curtas, necessárias. As mães ajeitavam panos, os artesãos conferiam ferramentas, os pastores contavam cabeças dos rebanhos. Os que vinham de fora, os que se juntaram no caminho, aprendiam com pressa a ordem do povo.
Famílias, clãs, tribos, sem tumulto, sem disputa, cada um contando a si e ao próximo. Não era tropa, não era cortejo. Era um corpo novo aprendendo a andar. No meio do movimento, alguns avistavam de longe os limites do delta, canais e palmeiras perdendo-se, a relva cedendo ao pó. Os mais velhos sussurravam nomes que apenas eles sabiam, nomes de supervisores, de fornos, de cotas de tijolos. E então calavam, como se cuspir o passado no chão fosse profaná-lo. Preferiam deixá-lo cair atrás, como casca morta. Alguns egípcios ainda apareciam nas bordas do caminho, não mais como senhores, mas como testemunhas. Olhares de espanto, de temor, de algo que era quase súplica. Ninguém ousou levantar mão, ninguém impediu o avanço, ninguém cobrou retorno. O decreto do rei, pela primeira vez, coincidira com a vontade de Deus, e assim nada pôde se opor. Quando a manhã finalmente se firmou, a marcha já tinha o desenho de um rio. Fileiras se sucediam, curvas suaves contornavam pedras e arbustos, rebanhos flutuavam como ilhas. Não havia música, mas havia cadência. O som de milhares de passos, o leve tinir de metal, o balido ritmado dos animais. Entre os que caminhavam, a memória da noite anterior ardia como brasa sob cinzas. A passagem, o sangue, a refeição, o clamor do Egito. Cada lembrança se assentava num lugar preciso dentro do peito, não como ferida aberta, mas como sinal. Em Sucote, ergueram-se as primeiras tendas sob o nome de um povo livre. Não havia muralhas nem portões. Havia espaço. Gente de muitas origens, agora enfileirada detrás de uma história comum, ajustava seus pertences para a próxima etapa. A fome foi domada com pães secos e o que se trazia dos currais, a sede com água conservada em odres. O sol subira, a poeira colava à pele e ninguém reclamou. O corpo aprende depressa o peso leve da obediência quando a mão que chama é a mesma que livra. Alguns, ao cair da tarde, olharam para o oeste. O brilho distante do Egito, acostumado a parecer eterno, agora cabia na palma da mão. E no intervalo entre uma respiração e outra, a certeza amadureceu. Não havia retorno. À frente, desertos. À frente, promessas. À frente, provas que ainda não tinham nome. Mas uma nação inteira já atravessara o ponto sem volta. Quando a noite voltou, a lua encontrou o acampamento de Sucote como uma constelação sobre a terra. Fogueiras pontilhando a planície. Vozes baixas, crianças vencidas pelo cansaço, velhos que sorriam sem dentes. Moisés passou entre as tendas, conferindo bordas, examinando passagens, escutando pedidos. Não havia discurso, havia cuidado. E quando por fim parou, o silêncio que o envolveu não era o de um homem vazio, mas o de quem sabe que outra etapa começará com a próxima luz. A contagem fora feita, a promessa cumprida, o povo posto a caminho. Em uma única noite, o mundo mudara de mãos. O Egito amanheceu menor. Israel amanheceu inteiro. E no espaço entre Sucote e o desconhecido, estendeu-se a estrada pela qual uma nação aprenderia a conhecer seu Deus. Não em palácios, mas na poeira. Amanhã o céu mostraria sinais no caminho. Hoje bastava andar.